Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje então nós vamos trabalhar com um tema de Khalil Gibran, que é a conversação. E é bem interessante como todo o livro, ele é muito voltado para situações práticas da vida, sempre falando de forma profunda, filosófica, dando um verniz, um sentido às coisas que a gente faz. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre a conversação. E sempre existe uma relação, que nós vamos ver, entre a pessoa que pergunta e aquilo que é perguntado. Então quando se vai perguntar sobre o amor, sobre a paixão, é sempre um personagem que tem a ver com isso. Cada um que pergunta, pergunta das coisas que são mais importantes na sua vida. E nessa conversação nós vamos ver que a pergunta é feita por um literato, por um homem que lida com as letras. Ele quer saber como usar as palavras, o que ele poderia aprender sobre como conversar. E é uma coisa interessante, eu fiz questão de colocar essa imagem, porque o teor desse capítulo é mostrando o quanto a gente não conversa, a gente não se comunica, a gente produz ruído. Nós vivemos uma época, ainda muito mais do que o século passado, onde vivia Khalil Gibran, onde estouraram os meios de comunicação. Nós temos muitas formas de dizer coisas e muito pouca coisa para dizer, não é verdade? Nunca tivemos tantas formas de dizer tão pouco. Isso é muito impressionante. Não sei se já aconteceu com vocês de passarem, um dia desses eu fazia uma caminhada pelo parque da cidade e as pessoas sentadas pelo gramado conversando e sem querer você acabou ouvindo um pouco do pedaço das conversas das pessoas. Como em geral não existe nada que vale a pena ser recordado ali. Ou um comentário banal sobre uma coisa qualquer, ou em geral é crítica é a coisa mais comum. Eu costumo brincar que a pessoa mais necessária numa conversa é aquele que não foi, porque você fala dele. Porque se todo mundo fosse, você ia falar de quem? O ausente. Sempre o ausente é objeto de críticas. O grupo se volta para procurar defeitos na vida, defeitos em alguém. Enfim, é um jogo de palavras que produzem mais ruído do que algum tipo de utilidade para qualquer um que converse ali. Então nós temos muitas formas de dizer e muito poucas coisas para dizer. Praticamente nada. Eu me recordo quando eu era adolescente ainda, eu tinha um professor muito vaidoso, que ele tinha o hábito de dizer que ele falava 5 idiomas fluentemente. E eu, muito implicante, parece que todo filósofo já é implicante desde novinho, eu pensava com os meus botões, tantas línguas para dizer tão pouca coisa. Para falar o que ele fala, uma só sobrava. Vamos e venhamos, para dizer o que ele diz, uma dava demais. E nós vivemos mais ou menos isso, temos muitos meios para dizer muito pouca coisa. O que nós temos de fato, de importante, de imprescindível para dizer uns aos outros? Já pararam para perguntar se tudo aquilo que vocês disseram até hoje na vida de vocês não tivesse sido dito, se tivessem ficado calados até hoje, qual dessas palavras realmente teria feito falta a alguém? Qual dessas palavras realmente faria com que a vida das pessoas ficasse pior? Qual dessas palavras acrescentou alguma coisa à vida das pessoas? Qual delas fez diferença? Porque senão não estamos falando, não estamos conversando, estamos produzindo ruídos. Mais com uma forma de alívio da nossa solidão, que é o que ele vai falar, do que propriamente como uma busca de comunicar. Para você comunicar, você tem que ter algo para comunicar, como eu falava dos poetas. Você tem que ter algo para dizer, senão vão dizer de forma bela o quê? E a conversação humana também é a mesma coisa. Então ele vai tratar muito desse aspecto. O que dizemos? O que faz diferença naquilo que dizemos? E é impune aquilo que dizemos? Então o que nós vamos fazer é transcrever todo o poema e vamos comentando frasezinha por frasezinha. Não se assustem porque é uma das partes menores. Isso aqui tem menos de 2 páginas. 1 página e 1 parágrafo desse capítulo. É muito pequeno, mas muito profundo, como tudo dele. Tá? Então o literato disse, fala-nos da conversa. E ele respondeu dizendo. É interessante porque um literato pergunta exatamente porque literato vem de litera, letra, é o homem das palavras. Mas talvez esse homem tivesse uma certa dúvida. Será que eu conheço muitas palavras, mas eu sei falar as palavras certas? Será que eu só tenho quantidade ou eu tenho qualidade? Porque é muito comum que na nossa sociedade a gente considere uma pessoa como culta, porque conhece muitas informações. Mas quanto dessa informação tem profundidade? Ele sabe de fato o que significa? Ou é uma mera memorização? Tentem imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que está fazendo uma palestra sobre o medo. Já leu tudo que se escreveu
sobre o medo, ou seja, é muito culto, muito ilustrado, conhece tudo que já foi escrito sobre o medo. Aí entra um rato dentro de sala. Ele é o primeiro que pula em cima da mesa. E tudo isso que ele leu sobre o medo, ele sabe sobre o medo? Ele é um mero acúmulo de informação, só quantidade e não qualidade. Percebem que há uma diferença importante aí? Acho que adianta saber tanto, mas na prática... Na prática isso não acrescenta nada, nem a você, nem a ninguém. Não muda a vida. Isso. Hoje nós temos a educação mais associada à informação do que à formação. Porque você saber dominar o teu medo é formação, não é informação. Ou seja, fica só quantidade, mais memorização do que aprendizado. É um acúmulo de informação, mas não pensa que é só em escola pública, não. O que hoje se considera como uma pessoa intelectual, muitas vezes é só isso. Eu recordo uma aluna minha, algum tempo atrás, 3 anos atrás mais ou menos, que ela chegou em sala e falou, olha, hoje eu comprei uma briga que eu fui expulsa de uma disciplina na universidade. Não fui eu que mandei, já peguei tarde demais, não pude corrigir. Eu cheguei e o meu professor dizia que ele sabia tudo sobre aquele assunto, que ele era a pessoa mais culta que tinha sobre aquele assunto, e um dia eu não aguentei mais. Cheguei hoje lá para ele e falei, olha, eu conheço alguém que sabe muito mais do que o senhor desse assunto. E está próximo aqui, conhece muito mais do que o senhor desse assunto. É de que ele ficou indignado. Quem? O Google. Ele sabe muito mais. E ainda tem mais. Ele só fala quando é perguntado, ou seja, é humilde. Não sei por que o professor colocou lá para fora e expulsou ela da disciplina. Eu achei muito injusto. Lógico que eu não aconselharia ninguém a comprar uma briga dessa, mas veja bem o raciocínio que ela teve. Não deixa de ter uma certa fundamentação. Porque se é só para citar coisas, muito rapidamente você tira isso de uma internet. Vai, Google. Ou seja, mas saber reagir diante da vida, tomando aquilo como um aporte, ou seja, eu sei dominar o meu medo, eu sei dominar o meu egoísmo, eu sei ver o ser humano diante de mim, isso é outra coisa, isso aí o Google não faz, mas o ser humano também tampouco. Então fica tudo mais ou menos no mesmo patamar. Então é importante que vocês percebam que isso está por trás disso que Gibran colocou aí. Por que um literato? Porque já no tempo dele, o literato é aquele que conhecia muita coisa em quantidade, mas não em qualidade. Então esse literato pergunta para ele, o que é a conversação? Como se usa as palavras? E aí ele começa o poema, Al-Mustafa responde, vós falais quando deixais de estar em paz com vossos pensamentos e quando já não conseguis lidar com a solidão do vosso coração, viveis com os lábios e o som é uma diversão e um passatempo nas vibrações emitidas. Isso eu tenho uma palestra que existe gravada, inclusive se vocês tiverem interesse, que é sobre a solidão. Eu sempre dou cursos de administração do tempo, de organização do tempo, e acontece uma coisa curiosa nisso. Você ensina a pessoa como organizar o tempo dela, para que ela tenha tempo para tudo. Chega um determinado momento que você percebe que as pessoas não querem organizar a sua vida, porque se sobrar tempo, elas vão fazer o que com ele? Vão virar para dentro, vão ter que olhar para a sua vida, olhar para si mesmos e vão ver que não são felizes, não fazem aquilo que eles realizam, não são coerentes com seus sonhos. Então elas fogem de si mesmas. Pode entrar. Elas fogem de si mesmas, fazendo não sobrar nenhum tempo. Isso é curioso, é o tipo de administração do tempo que a gente praticamente não tem o que fazer. A pessoa não quer que sobre tempo. Ela tem medo da sobra de tempo, porque se sobrar ela vai ser obrigada a virar para dentro. E é um confronto que ela não quer ter. Ela não quer conversar consigo mesma, não quer ter vida interior, não quer constatar, tem um medo terrível de ter esse encontro consigo mesmo e não ter nada a dizer, não encontrar nada dentro de si. Só encontrar frustração, sonhos abandonados pelo meio do caminho, um vazio existencial, ou seja, elas usam o caos do tempo para fugir de si próprias. Vocês vão perceber que no mundo clássico, solidão não era considerada uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Platão fala muito sobre isso, ele chamava de divinos ócios. Divinos ócios não era não fazer nada. Divinos ócios era aquele momento em que você parava de fazer negotium, como dizia o latim, que são lidar com as coisas do corpo, e se dedicava ao otium, que é lidar com as coisas da alma. É virar para dentro de você e estabelecer um diálogo. Imaginem vocês que eu tenho um sentido de vida, eu quero chegar ali, quero ser uma pessoa mais nobre, mais justa, mais equilibrada do que eu sou hoje. Todos os dias, Platão dizia, é necessário que você pare, 1 minuto que seja, e pergunte, o que foi que eu fiz do meu dia? Eu andei na direção desse sentido de vida? Ou eu fiquei parado? Ou eu dei um passo em direção contrária?
Porque se todos os dias eu avalio, eu posso corrigir aquilo que está me levando na direção contrária. Posso ver o que está acontecendo comigo. Se eu passo muito tempo sem avaliar, eu posso me distanciar tanto dos meus sonhos, e quando voltar a olhar para eles já não vale mais a pena, já não dá mais tempo. Então ele dizia, todos os dias você tem que marcar um encontro com a tua alma, de tal maneira que você pare tudo, crie um clima para se encontrar com ela, ter um diálogo com você mesmo, um momento de vida interior para administrar a tua vida, ver o que você tem feito com ela. E é muito interessante porque ele falava que encontrar com a alma é como encontrar um amado ou uma amada, encontrar com o seu namorado. Você convida essa pessoa para vir à sua casa, você não cria um clima, não faz a comida que ele gosta, não coloca a música que ele gosta para que ele se sinta bem. Você cria um clima para se encontrar com a sua alma. Faz uma pequena leitura que te inspire, coloca aquela música que te inspire e cria um clima para ter um momento de vida interior. E esse momento, ele dizia, é imprescindível, ainda que pequeno, é imprescindível que se tenha todos os dias. Agora é óbvio que uma pessoa que se vira para dentro e não encontra sonhos, não encontra referenciais, encontra um vazio terrível, e isso é uma fonte de angústia muito grande. Então ela não quer ter esse encontro e faz da sua vida uma constante fuga de si mesma. Aí vocês vão perceber que é uma coisa curiosa, porque se vocês pegarem uma cidade de 300 mil habitantes ou menos, e uma cidade como São Paulo, com 18 milhões de habitantes, onde vocês acham que tem mais gente solitária? São Paulo. Com certeza, vocês sabem que isso é estatístico? Pessoas com depressão, sofrendo de solidão, é muito mais comum na grande São Paulo. Ou seja, solidão não é falta de outras pessoas, é falta de si mesmo. É curioso isso? Então eu costumo brincar que o solitário é aquela pessoa que quando ele está sozinho em casa, toda a vizinhança sabe, porque ele liga a TV, ele liga o som e ainda vai para o telefone. Ele tem que ter ruído para puxá-lo para fora. E a conversa às vezes é só esse ruído para fugir de si mesmo. Porque se parar de falar, você percebe às vezes a pessoa tão ansiosa na fala, se ela parar de falar um minuto, parece que tem algo dentro dela que a assusta. Ela usa a fala como uma forma de se virar para fora e jamais olhar para si mesmo. Porque esse encontro é muito temido. Então a solidão é estar desacompanhado de si próprio e não do outro. E a conversa... Muita coisa é utilizada como distrativo. Muita coisa é utilizada como distrativo. Mas vocês vão ver que a mais comum é falar pelos cotovelos. De banalidades, ou seja, gerar ruído. Porque quando você gera ruído, você se distrai de si mesmo. Então a maior parte das conversas são ruído, para escapar da solidão, escapar do confronto consigo mesmo. Então usa as vibrações emitidas como passatempo, exatamente o que ele está falando. O som é uma diversão e um passatempo nas vibrações emitidas, sem nenhum compromisso de ter alguma coisa para dizer. Em muita da vossa conversa, o pensamento fica amordaçado, pois o pensamento é um pássaro do espaço, que numa gaiola de palavras pode abrir as asas, mas não pode voar. Em nenhum momento esse pássaro do teu pensamento teve experiência de voo. Então ele não tem nada para dizer, para transformar em palavras. Ele está prisioneiro dentro de você a vida inteira. O que ele transforma em palavras? Ecoa o que os outros estão dizendo, o inconsciente coletivo, né? A opinião da massa, a moda. Ele simplesmente sai ecoando. Eu acho engraçado as pessoas terem tanto medo da clonagem humana. Porque, na verdade, se a gente for considerar a massificação, é uma forma de clonagem super eficiente, já estamos todos clonados. Se você ver a maior parte das conversações das pessoas, você ouviu um, ouviu todos. O teor é muito repetitivo. Então, na verdade, pensar dá trabalho, pensar é arriscado, pensar pode gerar dor. Então, eu não penso, eu simplesmente saio ecoando o que eu ouço à minha volta, ecoando os ruídos que existem à minha volta. E o pássaro do pensamento é ali preso. Agora, o medo de sofrer por pensar faz com que a pessoa sofra ainda mais por não pensar. Porque é um atributo humano, que é como se eu decidisse não mover esse braço. Esse braço se movendo, bom, pode gerar algum momento, algum tipo de patologia, alguma artrose que venha a doer. Mas se eu não mover, eu te garanto que ele já estaria morrendo de dor, de cãibra. Porque é próprio do ser humano usar esse braço. É próprio do ser humano usar o pensamento. Existe uma obra oriental, budista, que se chama o Dhammapada, que é onde foi recolhida grande parte dos ensinamentos de Siddhartha Gautama. O Buda é um grande mestre da filosofia oriental. E uma passagem dessa obra diz o seguinte: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve.
Entende isso? Mais do que 1000 palavras sem sentido. Uma palavra que traga consolo a quem a ouve. Isso que eu falava para vocês no início, nós já dissemos essa palavra? Essa palavra que trouxe consolo, que deu uma resposta à pessoa que ouviu? Nós já pronunciamos a nossa palavra. Uma palavra dessa talvez justifique uma vida. A grande preocupação é não tombarmos no mundo sem termos pronunciado a nossa palavra. E cada ser humano é único e irrepetível. E tem uma palavra que ele veio ao mundo para dizer. O imperador Marco Aurélio Romano, ele dizia: a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Ou seja, se uma pessoa tomba sem pronunciar a sua palavra, algo não foi dito. E ninguém mais vai poder dizer aquilo que aquela pessoa veio dizer. A sua individualidade veio ser comunicada. Algo só ela poderia dizer. E não disse. Ou seja, a sua vida passou pelo vazio. Ela sobreviveu, mas não viveu. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Então isso é importantíssimo entendermos. Essa falta de vida interior faz com que a gente não tenha nada para entregar. Porque a palavra é você mergulhar dentro de si mesmo, cultivar a terra, colher os frutos e sair para compartilhar. Se você não mergulha dentro de você mesmo, você sai vazio. Você não tem nada para compartilhar. Então é uma conversação que você percebe que não tem nada por trás, é uma casca. As pessoas não têm nada a dizer. Não têm a preocupação de gerar algo para ter o que compartilhar. Não sentem isso como um sentido de vida. Cada um de nós tem uma palavra a de ser dita. Eu costumo comentar uma história que eu acho interessante da batalha dos gregos contra os persas em Maratona. Os gregos contavam em perder essa batalha. Era uma batalha contra um grande imperador persa e eles contavam isso como perdido. Dario, que era um dos grandes imperadores da dinastia Aquemênida, tinha muito mais homens. Só que não sei como, essas coisas históricas que a gente não entende muito bem, os gregos eram tão bons, tão bem treinados, que venceram a batalha. E eles já tinham combinado na cidade de Atenas que se eles não voltassem até um certo dia, uma certa hora, os moradores abandonassem a cidade e incendiassem, para que os persas não profanassem os templos, as estátuas. Então, eles tinham que mandar alguém rápido em Atenas para contar que eles tinham sido vitoriosos. Aí eles mandam um cidadão chamado Fidípides. Foi aí que nasceu a prova da maratona olímpica. Fidípides, depois de ter lutado, ele corre 42 quilômetros para chegar em Atenas e dizer: vencemos. Ele só chegou com fôlego para dizer isso: vencemos e tombou morto. Mas graças a ele ter chegado e ter dito essa palavra, Atenas não foi destruída. Percebam que talvez se nós tombarmos sem falar a nossa palavra, muita coisa bela, tão bela quanto Atenas, seja destruída. Algo depende de nós para ser. A nossa palavra, o mundo necessita dela ou algo vai ser perdido. Porque nós não viemos ao mundo à toa. Há algo a ser dito e esse algo tem que ser descoberto dentro de nós. Então, o nosso pensamento fica como esse pássaro preso que não levantou voo, não foi buscar a sua palavra, não tem nada para entregar. Há muitos dentre vós que procurais a conversa com medo de estardes sozinhos. O silêncio da solidão revela aos vossos olhos os vossos eus despidos e quereis escapar. Aquilo que falávamos, né? Uma fuga de si mesmos. É uma coisa curiosa, ele falava a respeito de programas de TV e outras coisas desse tipo, porque nós temos dentro da nossa sociedade uma projeção que é mais ou menos comum para os 4 cantos do mundo. Se existe uma coisa que está globalizada no nosso momento histórico, é o materialismo. Se vocês pegarem as pessoas pelos 4 cantos do mundo, existe uma associação da felicidade com um padrão de consumo que equivale a um homem norte-americano mediano. Isso aí já é resultado de estatística. A maior parte das pessoas pensa numa vida assim e sonha nisso como felicidade. Um padrão de consumo, de posse, de bens, de conforto equivalente a um homem norte-americano mediano. Se você pega esse padrão de conforto, de consumo e multiplica por 7 bilhões de seres humanos, a gente não tem planeta para isso. Ou seja, é uma coisa matematicamente impossível. Então a gente está fazendo as pessoas sonharem com um padrão de felicidade que é impossível que todas elas alcancem. O planeta não suporta isso. Então elas estão necessariamente condenadas a não serem felizes. E como elas não serão felizes, elas começam a projetar a sua realização na fantasia. E aí as válvulas de escape já estão prontas dentro da cultura. Então você escapa. Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa quando batem a carteira dela dentro de um coletivo?
E às vezes eu acho impressionante, porque o assaltante mete a mão no bolso, mete a mão no outro bolso, mete a mão no bolso da lapela, pega o óculos, pega não sei o quê, e a pessoa não vê. Onde que ela estava nessa hora? Desdobrada, devia estar sendo o herói da novela das 8 da Rede Globo. A fantasia, aliás, essa é a fonte da profissão dos batedores de carteira, né? A dispersão e a fantasia. A pessoa vive desdobrada. Olha para os olhos das pessoas nas ruas. Uma pessoa, às vezes, que você está conversando, quanto tempo ela consegue ficar atenta a você? Às vezes você olha para ela e você vê que ela não está mais ali, ela está desdobrada. Então, existe um monte de vias para a pessoa escapar e viver a vida fantasiosa e imaginária que ela gostaria. Porque é muito mais fácil, inclusive, viver a fantasia do que viver o mundo real. Se você, por exemplo, sonha em ser uma grande pianista, você já estudou piano? Nossa, aquilo é uma tortura. Eu já tive uma estudante de piano dentro de casa. Os familiares todos sofrem junto com ele. Tão, 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 tão. Outro dia, de novo. Tão, 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 tão. 6 meses depois. Tão, 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 tão. É lento, é complicado, dá calo no dedo. Você não pode só fechar os olhos e sonhar que você é uma grande concertista e as pessoas estão te aplaudindo de pé. Não dá trabalho nenhum e gera um grau de satisfação, né? Então, em função da dureza da vida, a fantasia se torna atrativa. E as pessoas começam com um padrão de fuga. Mas se gera um nível de frustração com a realidade, porque não corresponde às suas expectativas, que se desdobra para o plano da fantasia. Esse desdobramento é como se o caminho do desdobramento já estivesse asfaltado pela cultura. Já está tudo preparado para que você fuga e viva a vida do outro. Eu sempre conto uma história que eu achei muito engraçada, que uma vez cheguei no meu trabalho. Nós somos voluntários em Nova Acrópole. Eu sou professora voluntária e, em geral, à noite estou dando aula em alguma escola. Então, não vejo quase televisão. E aí, para a sociedade, eu fico meio como que um ET, né? Porque não sei nada que está acontecendo. Eu cheguei no meu trabalho e as pessoas estavam consternadas, falando do que tinha acontecido com uma pessoa. Nossa, porque a Maria não sei das quantas... Você viu, Maria Luísa, sei lá, você viu o que aconteceu com ela? Eu achei a parente de alguém. Deixa eu ir lá manifestar a minha solidariedade, ver se estão precisando de alguma coisa. Não, mas quem foi? É o quê? Sua irmã? Posso ajudar? E eles caíram na gargalhada. Você não assiste a novela tal? É a fulana da novela. E eles falavam com uma dor, com um sentimento. Eles estavam vivendo aquilo e morreram de rir de mim. De que planeta você veio? Eu falei, olha, não sei realmente. Não sei. Mas aquilo se tornou uma realidade sofrida. E ali todo um conjunto de conversas e de especulações sobre a vida de fulana de tal. Ou seja, tudo se torna via de fuga de si mesmo. E a palavra é uma das mais usadas. Nada para dizer, mas o ruído é permanente. Vocês já perceberam a dificuldade? Aliás, muito recentemente foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, talvez vocês tenham visto, porque saiu por tudo quanto é jornal, aí uns 3 meses atrás, onde eles pegaram um grupo de pessoas, 30 pessoas, e eles colocavam numa sala, que essa pessoa tinha que ficar nessa sala por 3 horas, sem recurso a relógio, a telefone, a jornal, a livro, nada, parada nessa sala em silêncio, sem nenhum artefato para distraí-la. Se você não aguentasse, você podia apertar um botão e levar um pequeno choque elétrico. Você levava esse choque elétrico, mas era liberado, podia sair. Eu não precisava mais ficar ali. A maior parte do grupo, parece que foram 2 ou 3 que conseguiram ir até o final, preferiram levar um choque elétrico do que ficar 3 horas ali calados sem ter nada para se distrair. Chegou um determinado momento, principalmente os mais jovens, começaram a entrar num estado de sofrimento. É uma tortura ficar só com os próprios pensamentos, é melhor levar choque elétrico. Foi muito interessante. De vez em quando aquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts faz uns testes engraçados, né? Não sei exatamente qual é o propósito deles. Eu acho que foi alguma coisa para criticar o excessivo uso de computador, alguma coisa assim, não sei. O fato é que eles fizeram a pesquisa e eu achei muito curioso, a pessoa preferia levar um choque elétrico do que ficar 3 horas sozinha com seus pensamentos. Você imagina uma coisa dessa? A dependência de estímulos externos, o medo, o tédio, o desespero quase de ter que ficar isolado e sozinho consigo mesmo. Não tem nada para conversar consigo mesmo. É um oco dentro de si, é um vazio, não tem diálogo interno. Lao Tse dizia que um sábio é aquele que tem os olhos profundos e você percebe que lá dentro existe um diálogo. Um diálogo dele com a sua alma, um diálogo dele com aquilo que ele tem de mais profundo. Ele dizia, nos olhos do sábio você percebe que lá dentro sempre existe um diálogo acontecendo. Tem vida ali dentro. A vida está para dentro, não está toda para fora. E por isso quando sai tem tanto a dizer, é um sábio.
Quando sai, ele tem algo para compartilhar. E há aqueles que falam que, sem conhecimento ou premeditação, revelam uma verdade que nem eles próprios entendem. Isso é uma coisa interessante que ele coloca aí, porque quando a pessoa tem um certo grau de generosidade, de pureza, e quer muito ajudar os demais, quer muito. Não sei se vocês já viram isso acontecer, ou com vocês mesmos, ou com alguém. Sei lá, você me pede um conselho e eu estou falando para você, te orientando. Às vezes eu falo coisas que eu mesmo fico espantada de ouvir o que eu estou dizendo. Eu sabia tudo isso? De onde veio? Parece que a gente se torna um canal para que algo maior do que nós passe por nós e chegue a você. Parece que existe alguma sabedoria adormecida dentro de nós. E quando temos muita boa vontade, muita generosidade, muita pureza, às vezes nos surpreendemos com aquilo que nós mesmos dizemos. Há pessoas que às vezes param para ouvir. Eu mesma, dentro de sala de aula, eu já dei resposta a coisas que eu pensei. Bom, eu antes de começar a aula, eu mesma não sabia isso. Então eu aprendi junto com o grupo. Ou seja, você se torna um canal, às vezes, através do qual as palavras fluem limpas. Através de generosidade, de boa vontade, ou seja, de valores, de virtudes. Às vezes o homem se torna canal de palavras adequadas. Lao Tse, essa tradição chinesa do taoísmo, ele dizia uma coisa que é super enigmática, mas eu acho muito bonita. Ele dizia que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Porque o homem é como se fosse um cano de bambu. Se ele fosse transparente, a luz entrava e jogava luz no mundo. Quando ele se torna todo obstruído de egoísmo, de vaidade, de prepotência, a luz entra e joga sombra no mundo. Entende? Então o homem é um canal através do qual as verdades, as leis do universo podem chegar ao mundo. Se esse canal é desobstruído. Mas quando está muito obscurecido de vaidade, de egoísmos, de materialismos, a luz entra e não chega ao mundo. Então, um pouco, às vezes, de humildade, nós percebemos isso. Vocês são todos muito jovens, não sei se você tem filhos, eu tenho 2 filhas, e é engraçado, eu percebia que às vezes a minha mãe, com boa vontade e querendo ajudar, sacava melhor o que as minhas filhas tinham do que um pediatra. Era interessante isso, eu olhava e dizia, está com tal coisa, vocês já devem ter visto casos desse tipo. Ou seja, tanta vontade de ajudar, tanta pureza, que eu olhava e dizia, está com tal coisa. Acertava muito mais rápido do que um médico. Eu vejo isso acontecer muito constantemente, ou seja, às vezes as virtudes geram no ser humano uma certa pureza que faz com que ele canalize palavras adequadas, boas, úteis. Mas isso hoje é cada vez mais raro, né? Essas palavras estão todas a serviço ou da nossa vaidade ou da nossa diversão, muito pouco a serviço de valores. Falar com o puro intuito de pegar o que eu tenho de melhor e dar para você tentando te ajudar. Isso geraria um esforço no sentido de tirar a gota sagrada de dentro de nós e dizer algo válido. E ter algo válido para poder ter o que dizer. E há aqueles que têm a verdade dentro de si, mas não a expressam por palavras. E é no seio destes que o espírito habita em silêncio rítmico. Esses já são muito mais raros ainda, que são aqueles que não precisam dizer uma palavra, mas que a sua vida é um depoimento contundente acerca do que um ser humano deve ser. Imaginem vocês uma pessoa cuja conduta fosse um depoimento contundente de quão grande o ser humano pode chegar a ser. Se a gente pegar um personagem histórico próximo de nós, vocês percebem, por exemplo, um Nelson Mandela, 26 anos numa cadeia. Vocês sabem as condições em que Nelson Mandela ficou preso? A cela dele mal dava para ele ficar com os braços abertos. Injustamente. Numa sociedade onde havia um verdadeiro massacre do seu povo. Sair dali sem ódio e sem desejo de revanche e com vontade de harmonizar todas aquelas pessoas para que não houvesse mais ódio, para que não houvesse mais guerra, isso é fácil de fazer? Vocês já experimentaram tentar perdoar uma pessoa que faz uma ofensa para você? Te fere uma vez? Imagina que são 26 anos de massacre dentro de uma cela, quebrando pedras. E sair dali sem ódio, querendo fazer com que as pessoas se harmonizem, querendo que pare esse jogo eterno de odeia para lá, odeia para cá, querendo impor harmonia, com uma capacidade tremenda de perdão e de compreensão. Isso é fácil encontrar? Vocês percebem que você olhar uma pessoa assim, sem que ele diga uma palavra, a capacidade dele fazer isso é um aprendizado maior do que alguém que lê um tratado e que te dá uma aula de 10 horas?
A vida dele é um depoimento contundente de quão grande um ser humano pode chegar a ser. A vida dele é uma demonstração do que nós podemos fazer. Por fraternidade, por misericórdia, por amor, o que podemos fazer. Então ele diz que os verdadeiros sábios são assim, sem falar nada, já são exemplo. Quando na Grécia morrem Sócrates e Platão, uma parte das pessoas seguiram seus ensinamentos. E uma parte das pessoas seguiram só a maneira como eles viviam. Porque a maneira que eles viviam era tão íntegra, tão coerente, que ensinava tanto quanto as palavras deles. Houve escolas de filosofia que se inspiravam só na forma de vida de Sócrates e de Platão, sabiam disso? Só na forma como eles viviam. Ou seja, eles são um depoimento contundente pela maneira como vivem, pela maneira como andam, pela maneira como se relacionam, são um depoimento contundente do quão grande um ser humano pode chegar a ser. Isso é uma forma também de transmissão, é uma forma de conversa, é uma forma de se comunicar. A vida é uma forma de comunicação. Ele diz, bom, esses são os que se harmonizam com esse silêncio rítmico da natureza, se harmonizam com as leis da natureza. Quando encontrardes o vosso amigo na rua ou no mercado, deixai que o vosso espírito conduza os vossos lábios e dirija a vossa língua. Importantíssima essa passagem que ele coloca. Pare para pensar o seguinte, você veio e o seu amigo veio aqui, você encontrou com ele. O fato de terem se encontrado, depois cada um vai na sua direção, o fato de terem tido esse ponto de contato, faz com que vocês saiam melhor ou pior do que estavam antes. Com a consciência mais elevada ou mais baixa? Com mais coisas para refletir que te permite crescer como ser humano? Ou pior, mais crítico, com mais ódio ou mais vulgarizado? O fato de você encontrar com as pessoas as torna melhores? E elas te tornam melhor? Você já imaginou uma pessoa que, lá no final da vida, nos últimos momentos da sua vida, diante da morte, ela olha para trás e constata que todas as pessoas com quem ela interagiu teriam sido melhores se não a tivessem conhecido? Sabe o que ela vai ser obrigada a concluir? Que teria sido melhor que ela não tivesse existido. Você já imaginou uma síntese de vida dessa? Acho que é a coisa mais preciosa, porque praticamente só sobra isso aqui, nesse momento, diante da morte. Sabe o que sobra? Vocês acham que sobra quanto você ganha por mês, quantos carros você tem, se você tem prestígio, se você tem status? O que sobra aqui? Sobra se você foi fator de soma na vida das pessoas e na tua própria vida. Se eu sair daqui um pouquinho melhor do que eu era como ser humano e se através de mim as pessoas se tornaram melhores. Se você não tem isso, nessa hora, não tem nada. Não tem nada. Entendem isso? Existe uma autora chamada Elizabeth Kübler-Ross, que morreu alguns anos atrás, ela era uma psiquiatra que tratava de doentes terminais. E ela falava sobre isso. Quanto mais materialista a pessoa é, menor a possibilidade de chegar consciente ao momento da morte. Porque como ela não tem nada de real, nessa hora ela não suporta. A consciência fica sem base. Ela percebe que tudo aquilo em função do que ela viveu era sombra, era ilusão, não tem valor nenhum nesse momento. E ela não tem nada de real. E a consciência fica sem ter aonde se estruturar. Aí entra em coma, entra em perda de consciência, entra em um monte de processos de alienação mental por não suportar, confrontar o nada que foi a sua vida. Já é tarde demais para mudar alguma coisa. Percebem isso? Então, fazemos diferença na vida de uns dos outros. As palavras são feitas para isso. Então, cada vez que você encontra com uma pessoa, para pensar nisso. Saiu melhor ou pior? Porque não pensem, só hoje que eu falei com um amigo e baixei o astral dele. Amanhã eu faço diferente. Um dia não é tão pouco assim, gente. Nós somos seres que vivem o quê? 70, 80 anos? Um dia é muito. Se nós vivêssemos 10 mil anos, um dia podia ser considerado insignificante. Mas para quem vive 70, 80 anos, um dia não é tão pouco. É da soma de dias como esses que um dia você vai ter a síntese da sua vida. Percebe? Então hoje eu só baixei a consciência das pessoas que interagiram comigo. Olha, cuidado, porque a tua vida vai ser soma de dias como esse. E um dia você vai ter que chegar a uma síntese do que você fez da sua vida. Eu fui fator de soma ou de subtração? Deve ser das piores coisas você constatar uma coisa dessa. Então, ao encontrar um amigo, deixai que vosso espírito conduza os vossos lábios e dirija a vossa língua. Sócrates costumava usar um critério, que talvez você já tenha ouvido falar, que era das 3 peneiras. Toda vez que alguém ia falar alguma coisa com ele, opa, passou pelas 3 peneiras? É bom, é justo e é verdadeiro? Isso que você vai me falar vai me ajudar a crescer? Ou vai me ajudar a poder ajudar alguém?
É justo? Você deve me falar? É verdadeiro? Corresponde à verdade? Se não obedece a esses 3 critérios, não me fale, eu não quero saber. As 3 peneiras socráticas. Ele viveu num momento difícil também, tanto que foi executado, né? Morreu envenenado por cicuta pelos 30 tiranos de Atenas. E falou toda a vida. E nunca falou uma palavra que ele não tivesse esperança que fosse útil para alguém. Seja se é possível. Ele falava em praça pública todos os dias da sua vida. E nunca se permitia falar alguma coisa que não pudesse ajudar as pessoas a crescerem. E morreu condenado, sabe por quê? Por perverter a juventude. Essa foi a condenação dele. Mas enfim, essa deveria ser uma preocupação constante sobre cada palavra que pronunciamos. Estamos puxando as pessoas para cima ou para baixo? Que papel nós estamos ocupando no mundo? Deixai que a voz, dentro da vossa voz, fale ao ouvido do seu ouvido, pois a sua alma guardará a verdade do vosso coração, tal como se guarda o sabor do vinho, quando já se esqueceu a cor e já não possuímos a taça. Se a tua palavra rompe a matéria e toca o coração de alguém, você já fez diferença no mundo. Se a tua palavra é capaz de trazer à tona, porque educação, vocês sabem o que é isso? Educação vem de eduzir, que é trazer à tona. Se a tua palavra traz à tona o que alguém tem de melhor, a tua vida já valeu por isso. Um dia todas as taças vão se perder. Ou seja, isso aqui, nada que é realmente meu pode ser tirado de mim. Isso aqui um dia vai ser tirado de mim. Isso não é meu. Tá? Mas as palavras que pronunciei, que tocaram o coração de alguém e tornaram esse ser humano melhor, isso fica, isso ecoa, isso passa de geração a geração. É um ser humano que vai ser capaz de tocar o coração de alguém. É um ser humano que conhece o caminho do coração de alguém. É um ser humano que se tornou mais humano porque me conheceu. Isso já é suficiente para justificar uma vida. Quando as taças se forem, as palavras não se perderão. As verdadeiras palavras, não o ruído. As verdadeiras palavras não se perderão. Eu estou aqui a noite inteira falando com vocês sobre o que falou Platão, sobre o que falou Sócrates, sobre o que falou o próprio Gibran, sobre o que falou Lao Tse, sobre o que falou Buda, não é isso? Quantos anos esses homens viveram? Do que a gente está falando? Das palavras deles. E quantas dessas palavras não me ajudaram a crescer? Ajudaram a muitos a crescer. Séculos afora. Ainda estão aí, ainda são vivas, ainda fazem diferença. A vida deles não foi em vão. Ou seja, essa essência, esse extrato que tiramos da vida, o melhor do nosso coração. Isso deveria se transformar em palavra. Ter menos medo do silêncio, desenvolver mais diálogo interior, ter palavras mais escolhidas, evitar de se distrair com a própria voz, evitar de gerar poluição sonora à nossa volta, selecionar melhor as tuas palavras com uma marca do teu ser, um rastro. Quem passou por aqui? É a pessoa que falava de tais e tais e tais e tais coisas. Que o nosso rastro não seja meramente pó, meramente ruído, que deixemos alguma coisa de válido, que possa tocar o coração de alguém. Uma palavra assim, como dizia a tradição budista, justifica a existência de alguém, mais do que 1000. Então ele fala basicamente sobre tomarmos cuidado com a conversação vã e não fazermos disso um vício e sentirmos que as nossas palavras têm a ver com a nossa missão no mundo. Temos algo a comunicar e temos que descobrir o que é. Temos que trazer ao mundo algo que seja fator de soma, que possa contribuir para o crescimento das pessoas à nossa volta. E para isso temos que mergulhar dentro de nós e descobrir esse algo. Bom, é isso, essa é a nossa última transparência. Como falei para vocês, é um texto curto. Esse texto é uma coisinha assim. Mas percebam como é denso, não tem uma palavra que seja em vão. Tudo de Gibran é assim, não tem uma palavra perdida. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Isso às vezes pronunciado simplesmente quando alguém apresenta um poema, não dá tempo para a gente mastigar e assimilar tudo. A ideia aqui é que a gente possa atesourar isso. Eu sempre recomendo às pessoas que vêm às minhas palestras que, se puderem, leiam texto quando chegar em casa. Não vão me dizer que vocês não dão conta de ler 1,5 página porque vão chegar em casa muito cansados. 1,5 página, todo mundo dá conta, né? Dá uma lida e para assimilar melhor aquilo que a gente discutiu. E que você às vezes encontre nas entrelinhas até outras coisas que não foram faladas. Ter mais capacidade de se deter sobre um texto, refletir, menos necessidade de tanto movimento, tanto barulho, mais capacidade de reflexão. Um texto desse é um excelente objeto de reflexão.
a gente possa mergulhar mais dentro de nós, ter mais vida interior para ter o que dizer. Se não temos ruído, não temos comunicação. Ficamos todos isolados produzindo ruídos, cada um na sua bolha. Foi um desafio.